Olá, pessoal! Eu tô aqui para mais uma exclusiva e hoje eu vou conversar com ela, que é atriz, filha de atores, casada com ator, nasceu para isso. Bem-vinda, Júlia Lemertz, tudo bem? Querido, tudo ótimo. Então, gente, a Júlia está aqui em Brasília estreando a peça Maria Stuart e eu queria que ela começasse contando um pouquinho pra gente sobre o que é essa peça. Então, essa peça é um texto do Schiller, do Friedrich Schiller, que, enfim, é um alemão que escreveu essa peça no final de 1800, falando de um encontro que nunca houve entre Maria Stuart, que era a rainha da Escócia, e a rainha Elizabeth, que era a rainha da Inglaterra, a Elizabeth I, né? E, na verdade, o Schiller ele faz desse texto, né, esse texto é uma tragédia, um dos textos mais famosos do Schiller, justamente por contar uma história que foi real, com uma visão particular do encontro dessas rainhas que nunca aconteceu, né? Então, essa peça, na verdade, agora a gente está comemorando 250 anos de Schiller, de morte do Schiller, né? E ele tem assim, ele tem um cunho filosófico também, porque o Schiller, ele além de autor, ele era um filósofo, né? E através dessa peça ele concentra várias discussões humanas do homem, assim, inerentes que estão aqui entre nós até hoje, assim, né? Então, na verdade, é uma peça que fala historicamente sobre a Inglaterra, sobre a Escócia e tal, mas ela fala sobre poder, sobre religião, sobre a intolerância enfim, entre as pessoas, sobre o quanto você subjuga os outros à sua própria vontade, né? O quanto o poder corrompe, o quanto o poder é, é pernicioso e ao mesmo tempo desejado imensamente, né? E a peça, ela é muito atual, eu acho que nem só por causa dos temas, assim. Eu estava até comentando com o pessoal, eu assisti a peça ontem. Quem não sabe que é uma peça histórica, acha que aconteceu ontem. Porque elas têm um figurino que é super atual. E agora a questão dessas duas mulheres muito fortes, eu acho que é uma coisa assim que a gente só percebe que ela vem de muito tempo agora, assim, a gente tem toda essa questão do feminismo e as mulheres estão lutando agora, não, elas sempre foram fortes. Como é que você fez para compor a Maria Stuart? Isso é verdade, assim, eu acho que essa questão da mulher, ela já passou por tantas, né, tantas nessa época, era muito difícil para as mulheres governar, né, governarem assim como homens, né, tanto que a Elizabeth, ela foi uma governante como nunca mais existiu uma rainha como ela governou por 40 anos, e governou, como ela mesma dizia, como um homem, assim, era ela que dava a palavra final nas coisas, ela, né, tinha todos os ministros, todas as pessoas que estavam ao entorno dela, mas era ela que botou a Inglaterra no mapa de novo, e comercialmente, né? Então eu acho que existem mulheres e mulheres, homens e homens, assim, né? Mas eu acho que desde sempre, assim, a figura principalmente de uma rainha, né, sempre impôs muito respeito, ainda mais se ela soubesse exercer o poder, né. A Maria já é uma rainha diferente, assim, porque ela nasceu rainha, ela não quis. A Elizabeth, ela é uma filha bastarda do rei Henrique VIII, ela não poderia estar ali naquele trono por direito. Mas ela foi colocada ali e ela quis estar ali. E no momento que ela esteve ali, ela não quis arredar o pé jamais. A Maria nasceu rainha da Escócia, foi ser rainha da França logo em seguida, e aí com 18 anos já ficou viúva, voltou para a Escócia, era uma rainha católica, os católicos todos achavam que tinham que unificar Inglaterra, Irlanda e Escócia, ser um reino só, uma coroa só reinando os três lugares, e, enfim, e essa briga era uma briga religiosa mais do que tudo também, né? Os cristãos e os protestantes, né? Então, agora, eu acho que assim, o fato da gente ter o figurino moderno ali, existe também uma questão. A gente está falando de Schiller, que é um clássico, a gente está falando de Manuel Bandeira, que traduziu um clássico que já é uma pedreira, porque a gente não tem um texto coloquial, a gente não adaptou o texto é o que é. A gente fala vós, sois, e tem toda né, uma coisa mais
é quase uma joia, né? Você está ali falando uma coisa que já não existe mais. Hoje em dia é tudo mais rápido, pasteurizado, a gente consome mais rápido, a gente joga fora mais rápido, a gente não tem muito tempo para meias palavras, né? Eles, para dizer uma frase, eles fazem 3, né? Mas é lindo de ouvir e é bonito você também se permitir, nos tempos de hoje, sentar e ouvir um texto desse, né? Hoje em dia você não tem esse tempo, né? Então na verdade, a gente subverteu a ordem das coisas, né? A gente foi na contramão da coisa. Então, ainda assim, com esse texto todo, ainda fazer um figurino com aquelas roupas imensas, aqueles esplendores, coroas e joias, distrai tanto o público que o diretor, o Antônio Gilberto, achou por bem fazer uma coisa mais neutra, em que desse mais centrado no ator, menos na distração que seriam os cenários, os figurinos, fazer uma coisa mais seca, para que o valor do que a gente estivesse dizendo, o valor dos atores estivesse mais em primeiro plano do que o resto. Então essa é um pouco a explicação para o figurino. E que traz uma coisa mais contemporânea para dizer também que, enfim, essa história ela é, de alguma forma, atual pelos sentimentos, né? Mais do que pelas questões que você coloca como questões de governo, né? De como é que é a Inglaterra hoje em dia, como é que é a Escócia, isso não importa. O que importa é como é que é a relação, como é que as pessoas se relacionam com o poder, né? com a religião e com uma certa intolerância mesmo, né? As pessoas, o mundo é muito malvado, né? Ninguém tem muita piedade de ninguém, né? Lá naquela época se matava por dar cá aquela palha, se decapitava, botava na fogueira, fazia loucuras, né? Hoje em dia também, né? A vida tem pouquíssimo valor, né? O cara tem uma arma, mata o outro porque roubou não sei o quê, e se mata, né? Então isso se repete, isso continua, né? Essa história continua, a gente continua dando pouco valor à vida, continua. Então a Maria Stuart, na verdade, ela é a heroína trágica dessa história, porque ela, de alguma forma, ela tenta manter uma dignidade. Ela fala, bom, eu não vou conseguir a liberdade. Eu estou pedindo a liberdade e ela tá me questionando o trono, o poder. Eu não quero mais trono, não quero mais poder, eu só quero a liberdade. Se a liberdade vier através da morte, então que seja a morte. Mas ela, de alguma forma, ela mantém uma dignidade e né, ela mantém o seu eu ali dentro dela, sem grandes consequências, sem conchavos, sem conspirações. Ela fala, bom, então é isso, então eu vou. Então, quer dizer, através da fé que essa mulher teve, ela fez da morte dela um grande acontecimento, né? E, na verdade, ela entrou para a história justamente por isso. Porque se ela tivesse sido libertada e voltado para a Escócia e morrido ali de alguma peste, alguma doença, provavelmente o Schiller não teria escrito essa peça, né? E até hoje a gente não estaria falando sobre isso.